É isso aí, Arena. Essa noite nós vamos receber mais essa ministração do tema, né? Nenhum passo atrás. Você não vai retroceder, você vai avançar. Você vai alcançar tudo aquilo que Deus tem para a sua vida. Deus, em sua palavra, diz que Ele não encontra prazer naqueles que retrocedem. Deus, Ele não tem prazer naqueles que abandonam em desertores. Você não é um desertor. Deus, Ele te chama. Deus, Ele tem um chamado para a tua vida. Amém? E nessa noite nós vamos receber essa ministração, um passo de posicionamento. Qual tem sido a sua posição? Como você tem se posicionado em relação àquilo que Deus espera de você? O Arena Jovem, ele vem impactando o Brasil, vem cumprindo o seu chamado, onde ele se firma, e esse tem sido o nosso posicionamento. Eu particularmente, há 14, 15 anos atrás, tomei esse posicionamento e eu vivo essa decisão de caminhar com Cristo. Então você que está me ouvindo, você que faz parte, você que decidiu por viver com Cristo, você já tomou uma posição de aceitar Jesus. Mas às vezes muitas coisas acontecem no percorrer da jornada e nós acabamos abandonando, nós acabamos deixando o ministério, acabamos deixando as coisas de Deus em segundo plano, colocamos em terceiro, em quinto, e quando dá, nós lembramos. Mas eu quero te despertar nessa noite, jovem. Eu quero te despertar, você que me ouve nessa noite, que Deus, Ele não te chamou para fazer as coisas, para fazer das coisas dele algo secundário. Ele quer o teu coração, Ele quer o teu posicionamento, Ele quer a tua vida nas mãos dele. Então entenda isso: intensidade, constância, posicionamento. Nós vamos falar nessa noite de um posicionamento. Aonde você está? Qual tem sido a sua posição? Como que você tem lidado com isso? Bom, eu quero ler um texto de Gênesis capítulo 6, verso 13. Diz assim a palavra de Gênesis, capítulo 6, verso 13. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. Bom, imagine você ouvindo de Deus essa sentença. Como que você lidaria com isso? Como que você aceitaria essas palavras? É tão difícil, porque quem está fora da posição, se ouvir algo como isso, não entenderá, não acatará, não viverá, porque está fora da posição, está com o coração em outras coisas, está vivendo outras coisas. Mas nós precisamos entender que a nossa vida com Cristo é uma vida de posicionamento. Nós precisamos ter um posicionamento, nós precisamos ter uma posição em Cristo. Nós precisamos firmar os nossos pés e não podemos retroceder. E semana passada nós falamos de um homem que foi movido por desafio, Moisés. E hoje nós estamos falando de um homem que se posicionou de uma maneira contrária a tudo aquilo que a sociedade estava vivendo naquele momento histórico, naquele momento da história. Esse homem chamado Noé, ele é encontrado por Deus, ele é achado por Deus, e ele recebe de Deus uma declaração, recebe de Deus uma revelação da vontade do que Deus queria fazer na terra. E esse homem se posiciona, e esse homem se coloca nessa posição. Gênesis capítulo 6, verso 5, diz assim: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Olha só, Deus ele olhou para o homem e ele viu que o posicionamento do homem não era aquilo que ele esperava. Nós como cristãos, quando Deus ele nos olha, ele vai encontrar o que de mim e de você? Porque uma das coisas que acontece muito é que o crente tem a mania de falar de quem está lá fora. Mas se você pegar toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse,
80, 90% dela é direcionado para quem está dentro, para quem está vivendo aquilo que Deus chamou, para quem aceitou Deus em sua vida. E o crente tem a mania de condenar, de julgar e de colocar peso em quem está fora, como que se eles fossem o grande problema. Mas às vezes somos nós que precisamos deixar de ser o problema. Então Deus, ele olha para aquele povo e Deus não se agrada. Mas em nome do Senhor Jesus, Arena Jovem, você que está me vendo, Deus, ele vai olhar para você e ele vai encontrar um homem que ele se agrada, um homem que anda segundo a vontade de Deus, um homem que anda segundo o querer do Pai. Então, Noé, ele foi um homem íntegro, ele foi um homem que aceitou, sabia que a palavra de Deus se cumpriria. E esse homem se posicionou com tamanha convicção de qual eu e você precisamos ter. Qual é a convicção que você tem no teu coração, que você verdadeiramente está na posição certa? Entenda uma coisa, olha o que eu vou falar para você agora. Homem de Deus, mulher de Deus, que tem convicção daquilo que está vivendo, o diabo não tem poder sobre a vida dele. Todo cristão dividido, todo cristão com o coração dividido, todo cristão com o coração balançando, esse é alvo frágil, esse é um alvo claro do inimigo, porque uma proposta vai roubar ele, um convite vai roubar ele, um namoro, um relacionamento, uma condição financeira, uma proposta de trabalho, vai roubar ele, porque o coração dele está dividido. Não é, não tem convicção, e por pior, tem muitos cristãos hoje que ainda continuam tendo vergonha de dizer que é cristão. São cristãos dentro da igreja, mas na faculdade não são. No trabalho não são. Aonde estão, não são. Entende para você? Entende isso? Deus te chamou para ser e não para parecer. Deus, ele te chamou para fazer a diferença. Noé foi alguém que chamou a atenção de Deus e fez a diferença na realidade que ele vivia. Então, eu e você precisamos entender isso. Noé enfrentou zombaria, os olhares de desprezo, enfrentou o julgamento das pessoas, pois era um absurdo o que ele estava construindo. Um barco, uma arca daquele tamanho, sem ao menos que houvesse chuva. E essa chuva ainda encheria toda a terra, a ponto de destruir toda a humanidade. Imagine você contando isso, você pega, segunda-feira começa a construir um barco no fundo da tua casa. Imagina isso. E aí você começa a construir esse barco no fundo da tua casa. E aí você começa a anunciar para todo mundo que vai vir uma chuva que vai destruir a terra, que vai destruir tudo. Como que você lidaria com a zombaria das pessoas? Te chamando de doido, te chamando de louco. Irmão, se não te chamam de louco, de doido, por você servir a Cristo, alguma coisa está errada. Você deve estar agradando muito mais ao mundo do que a Deus. Porque quando o mundo ama mais você e você ao mundo, obviamente que as coisas de Deus vão ficar em secundário na sua vida. Quando nós temos facilidade de agradar as pessoas, mas temos dificuldade em viver o Evangelho, começa a pesar no seu coração. Comece a tomar cuidado. Comece a olhar de uma maneira diferente. E se Noé tivesse bugado, tivesse desistido, tivesse parado, tivesse se limitado, aonde que Noé estaria agora? Aonde que o homem Noé seria lembrado? Hoje talvez poderia ser lembrado como alguém que foi tolo, que ouviu Deus e não obedeceu a Deus, como muitas vezes acontece comigo e acontece com você. Nós ouvimos Deus, nós temos a convicção daquilo que é correto a ser feito e nós acabamos não fazendo. Ainda bem que nós estamos debaixo de um tempo de graça e o Espírito Santo de Deus ainda está na terra, que nós podemos nos levantar, nos arrepender e recomeçar. Mas, e se Noé não tivesse ouvido Deus? Então, entenda, Deus, ele tem um chamado. Então,
Muitos que estão à sua volta não vão entender o propósito de Deus na sua vida, mas isso não invalida a promessa de Deus para você. Continue firme. Um dia eles vão te agradecer por aquilo que você se tornou em Cristo Jesus. Então não abra mão do teu posicionamento. O contexto da sua família. Você que está me ouvindo agora, eu não sei qual é o contexto da sua família. Talvez você tenha casos N dentro da tua família. Alcoolismo, vício, briga, agressão, todo tipo de desacordo. Mas olha só, isso não anula a promessa de Deus para você. Isso não anula aquilo que Deus espera de você. Você é o diferencial. Hoje, muitos, talvez todos, podem ficar contra você, mas amanhã no futuro, você vai ser a resposta de salvação e de solução para muitos, daqueles que hoje zombam de você. Você que é jovem, está na sua escola, você fala, tenho 14, 15 anos, vou me entregar, vou viver o Evangelho. Sim, vai viver o Evangelho, por quê? Porque amanhã, daqui 5, 10 anos, você vai ser a solução, você vai ser a resposta para as dores dele. Você vai ser a resposta para as perguntas deles. Então, você vai à frente. Então, entenda, se posicione hoje para que você possa ser a solução e não o problema. Ou você quer continuar sendo o problema, ou você quer ser a solução. Então, eu e você precisamos disso. Então, Noé ouviu atentamente aquilo que Deus havia mandado e obedeceu, acatou, se posicionou diante dessa missão, diante dessa incumbência. Ele fez o que havia de fazer, ele não renunciou, ele não retrocedeu, ele foi até o fim. Gênesis capítulo 6, verso 17, diz assim, Gênesis 6, 17, eis que vou trazer água sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida. Tudo que há na terra perecerá, mas com você estabelecerei a minha aliança, e você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seu filho. Então essa é a promessa de Deus. Essa foi a resposta de Deus. Essa foi uma aliança que Deus fez com Noé. Se Deus olhar para você hoje, você que está me vendo agora, alguns estão comigo aqui. Se Deus olhar para você e pegar pelo seu posicionamento agora, o que você tem vivido nesses dias, você entraria na arca ou você seria deixado fora da arca? Hein, jovem? Hein, casal? Como que está? Como que seria isso? E quando eu falo para você que é cristão, é pior ainda. Por quê? Você já está caminhando com Deus. Você já está vivendo com Deus. Então, nós precisamos nos posicionar. Não existe momento melhor para a igreja no Brasil, hoje, de tomar um posicionamento como os dias que nós estamos vivendo. É agora que a igreja de Cristo tem que se posicionar. É agora que a igreja verdadeiramente precisa avaliar se ela vai continuar vivendo como estava ou se ela vai mudar a sua rota. Vai mudar, vai voltar, vai viver aquilo que Deus tem para ela. Se posicionar. Por que o pastor fala isso? Porque tem igrejas que estão fora do posicionamento. Igrejas são os cristãos. A igreja não é quatro paredes. E você como eu sabemos que muitos cristãos precisam se posicionar. Você sabe disso. É tempo de nós verdadeiramente ver e entender por qual razão, por qual propósito nós iremos viver. Está nas suas mãos. O primeiro ponto que eu quero deixar para você aqui é: diante de um povo sem temor e mal, Noé era íntegro e justo. O que eu quero que você entenda? Diante de todas as circunstâncias que você está vivendo, junto com toda a nação, e as circunstâncias que são pessoais que te rodeiam, dentro da tua casa, dentro do teu trabalho, são circunstâncias difíceis, mas você tem se permitido ser engolido por essa circunstância? Você tem se permitido ser envolvido? Eu disse algo há alguns dias atrás,
O problema não é a crise que é externa. O problema é quando a crise se instala internamente. Quando ela é externa, amém. Agora, quando ela é interna, é problema. E vai dar trabalho. Por quê? Porque está dentro. Vai fazer você perder a sua centralidade. Vai fazer você perder o seu domínio. Então, quando as coisas estão complicadas, diante de um cenário difícil, qual tem sido o seu posicionamento? Qual tem sido a sua decisão? Gênesis 6, 9 diz exatamente isso. Que Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Ou seja, em meio de uma situação complicada, uma situação difícil, Noé, ele tinha um posicionamento ímpar. Ele tinha um posicionamento que não permitia que as promessas de Deus e aquilo que Deus revelara ao seu coração fugisse. Por quê? Porque ele era reto. Então, avance na missão que Deus e os seus líderes te desafiaram, pois o Senhor dos Exércitos é quem luta as suas guerras. Em nenhum momento Noé se desviou da direção de Deus. Ele não deu nenhum passo atrás. Não dê nenhum passo atrás. Não saia da sua posição. Quantas pessoas já abriram mão da sua cela? Quantas pessoas já abriram mão de liderar? Quantas pessoas já abriram mão de estar com Deus? Por que retroceder? Por que voltar? Por que abandonar? Entenda. Deus, Ele te chama, Ele me chama, Ele nos chama. E Ele não quer que nós retrocedamos. Ele não quer que nós voltemos atrás. Ou você vai ficar desejando as coisas do Egito ainda? Tome um posicionamento. Olha só, deixa eu falar algo para você. Tudo que não está na posição acaba se tornando estrovo. Tudo que não está na posição se torna um causador de acidente. Se você não estiver na sua posição, você provavelmente vai ser o limitador de pessoas que estão ao seu redor. É como se você deixasse no corredor da tua casa o teu sapato, o teu tênis, o teu salto, sei lá, alguma coisa onde alguém que passando por aquele caminho pudesse vir e tropicar naquilo. Por que que houve o acidente? Porque algo estava fora da sua posição. Você também é um acidente quando você foge da sua posição. Entenda, Jonas tentou fugir. Ele ia causando um acidente num barco. Ele ia causando algumas mortes. Todo ser humano fora do propósito, todo ser humano que está fora da sua posição é um causador de acidentes. Entenda o que eu estou dizendo para você hoje. Você tem sido um causador de acidente ou você tem sido um solucionador? Mas para isso, você precisa se posicionar. Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar. Então, essa palavra, ela é para você. Ela é desafiadora. Por quê? Ela faz com que você abra mão daquilo que está errado, para que você entre na posição, para que você vá para a brecha, para que você vá para onde Deus, Ele espera de você. Mesmo ciente que suas lutas seriam maiores, Noé, ele não retrocedeu. Noé, ele sabia que ele venceria e que o propósito que Deus havia dado a ele é muito maior do que todas as afrontas. Então permaneça, não seja vencido, não permita ser vencido, não permita que uma dor, algo destrua você, porque isso não é bom, isso não faz com que você viva verdadeiramente aquilo que Deus espera de você. Você está preparado para vencer e assumir o seu papel em Cristo, no seu chamado? Você está preparado? Olha só, Jesus, ele chamou 12 homens, e esses 12 homens, eles precisaram estar preparados. Eles precisaram viver esse desafio. Porque se eles não estiverem preparados, se eles não estivessem preparados, eles não assumiriam o seu posto em Deus. Você que está me ouvindo, você está pronto? Deus, ele pode te chamar
Deus, Ele pode te dar um chamamento como deu para Noé, como Ele deu para Jonas, como Ele deu para Moisés, como Ele deu para Abraão, como Ele deu para tantos outros homens. Deus pode te chamar mesmo? Ou você vai querer continuar ficando dentro da tua casa? Você vai preferir ficar na tua casa com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos? O que é mais importante para você? Entenda, se vier um posicionamento, uma declaração de Deus, uma revelação de Deus, o homem de Deus precisa estar pronto, precisa estar preparado. Nós nos preparamos antes, para que quando vier o desafio, nós estejamos prontos. Não é quando a coisa veio, você se prepara depois. Então, se você foge das guerras, você não está pronto para viver as promessas de Deus na sua vida. Se você tem fugido daquilo que era para você estar fazendo, é porque você é um menino, é porque você ainda é infantil na fé, é porque você não entendeu o que Deus espera de você, e é por isso que até hoje você continua lutando com Deus, é por isso que até hoje você continua olhando para Deus e tendo miragem daquilo que Deus tem para você. Por quê? Porque você continua fugindo das suas guerras, não resolve seus problemas emocionais, não resolve as suas pendências, não resolve, não se posiciona. Se posicione. É isso que Deus espera de você, jovem. Se posicione. Seja o diferencial onde você está. Se você continuar fugindo das suas guerras, você não está pronto para viver as promessas de Deus. Gênesis capítulo 7, verso 1 diz assim: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único porque você é o único justo que encontrei nessa geração. A chave é se posicionar em todas as áreas da vida, principalmente naquelas que lhe são mais difíceis, e não apenas naquelas que você já domina ou tem mais facilidade. Isso aqui é algo muito importante para mim, para você, para nós. Posicionamento em áreas frágeis. Qual é a área frágil da sua vida? Qual é a área que você tem mais dificuldade? Será que você é obediente? Você tem facilidade em obedecer ou você vive tudo pela sua vontade? Talvez seja uma área de fragilidade sua. Tantas outras áreas, a financeira, emocional, física, relacionamentos, enfim, tantas coisas. Então, eu e você precisamos disso. Nós precisamos nos posicionar. Nós precisamos ter um posicionamento e uma decisão. Então entenda uma coisa, a decisão, ela é mais importante do que a perfeição. Talvez você não é perfeito, com certeza não é. Talvez você não tenha todas as qualidades necessárias. Talvez você não seja aquilo que aquela função pede ainda. Mas entenda, uma decisão sua te coloca nessa possibilidade. Entende isso? Entende isso? Por que eu estou dizendo isso para você? Porque Deus, ele precisa da disponibilidade. A decisão declara a minha disponibilidade. Às vezes você é competente, às vezes você sabe fazer, às vezes você tem o talento para fazer, para tocar, para cantar, para fazer, para pregar, para fazer tantas coisas, para evangelizar, para liderar. Você tem o talento, às vezes pode ser nato, algo que você adquiriu com o tempo, mas você não tem tempo. O que basta uma pessoa com qualidade, o que basta alguém diante das mãos de Deus, com muitas qualidades, mas sem tempo. Isso não significa que nós não temos que nos qualificar. Sim, precisamos nos qualificar e muito. Mas nós nunca podemos permitir que a nossa ocupação nos roube a nossa disponibilidade para Deus. Você precisa estar disponível. Então, o que faz a diferença entre um homem e uma mulher que verdadeiramente se posiciona em Deus é o quanto elas estão disponíveis para Deus. Olha o que eu estou dizendo para você. Não basta palavras bonitas, não basta aparência legal, não basta um tipinho que agrada um certo público. Isso não basta. Deus, quando Ele olha, quando Deus ele fala para Samuel, quando vai ungir um novo rei,
no lugar de Saul, ele fala uma frase que é importante você nunca esquecer. Deus, ele não julga, ele não avalia, ele não pesa como pesa o homem. Então, nós precisamos entender, nós precisamos compreender que o nosso Deus, quando ele nos chama para um posicionamento, ele está dizendo: olha, disponibilidade, esteja disponível, eu quero usar você. Não é à toa que nós temos a frase: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Sabe por que isso? Porque Deus, ele não precisa do meu e do seu talento. Quando Deus, ele quer fazer alguma coisa, ele pode fazer, ele pode nos dar aquilo. Isso não isenta de nós nos capacitarmos. Paulo era alguém muito capacitado. Deus o chama justamente por isso, porque era um homem que representava um conhecimento muito amplo da maneira que ele vivia. Mas Deus chama alguém muito capacitado para pregar para os gentios, que não tinha base bíblica nenhuma quase, mas para quebrar aquela idolatria, aquilo tudo que os gentios estavam vivendo. Então era necessário a capacitação. Então entenda, Deus, ele quer a minha disponibilidade, ele quer o meu posicionamento. Está disposto a se posicionar? Está disposto a se colocar nas mãos de Deus? Está disposto a verdadeiramente viver aquilo que Deus tem para você? Você está pronto? Ou você está ocupado com outras coisas? Você que está me ouvindo, seja aqui ou seja pela live, o que tem ocupado o teu coração? O que tem ocupado o teu coração? Não é porque você vem na igreja que você é melhor do que ninguém, não. Ou não é porque você não vem na igreja que você é melhor do que quem está lá dentro, porque você cobra que ele seja perfeito. Não. Sua disponibilidade. Isso vai levar você a tomar uma posição em Cristo. Isso vai levar você a se posicionar, a ser aquilo que Deus pede para que você seja. Então Noé, ele perseverou, ele trabalhou e ele obedeceu à voz de Deus para viver o propósito que o Senhor havia dado. Dar um passo adiante, a entender o final, que o final é maior e melhor do que qualquer outra coisa nesse tempo ou no passado. Então, coloque os seus olhos na conclusão do projeto. Coloque os seus olhos naquilo que Deus quer fazer, no final daquilo, e não no momento. Não julgue, não se avalie, não se questione pelo momento que você está vivendo apenas, porque isso pode te derrubar. Olha para o todo, olha para aquilo que está lá no fim, olha para aquilo que Deus quer fazer, olha para isso, porque isso vai te dar força para você prevalecer, para você ir adiante. Amém? Então, a palavra de Deus para nossas vidas nessa noite é isso. A palavra de Deus para nós nessa noite é isso. Por quê? Porque Deus, ele quer um posicionamento meu, Deus, ele quer um posicionamento seu. Amém? E isso para nós é muito importante. Isso para nós é essencial. Posicionamento. Todos aqueles que não retrocedem e que não retrocederão, é porque se posicionaram, é porque se colocaram na presença de Deus, é porque vieram para o altar, é porque viveram verdadeiramente um posicionamento. Tomar uma decisão, tome uma decisão, se posicione, vai para a tua posição, saia do seu conforto e assuma aquilo que Deus quer que você assim viva. Amém? Amém? Então, esse é o desafio para você. Esse é o desafio para cada um de nós. Amém? Então, nesse momento, feche o seu material aonde você está. Feche a sua Bíblia. Se coloque em pé no seu lugar. Se coloque em pé. Vamos nesse momento fechar. Vamos nesse momento finalizar esse culto. Coloque a mão no seu coração. Feche os teus olhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus nesse momento. Vamos buscar a presença do Senhor. Coloca a mão no teu coração. Senhor eterno Deus, nós te agradecemos, ó Pai. Nós te buscamos nessa noite, Senhor Pai. Melhor, ó Deus Pai, do que toda recompensa é a tua presença, é o teu Espírito. E nessa noite, Senhor, nós entendemos que da nossa parte
requer um posicionamento, Senhor. Que Teu Espírito Santo possa tocar no coração de todos aqueles que me ouvem, de todos aqueles que me veem, de todos aqueles que estão ouvindo o Senhor, a Tua palavra. Pai, alcança a vida daqueles que nessa noite precisa desse toque, precisa dessa visitação. Esse é o teu momento, esse é a tua oportunidade. Vai falando com o teu Deus. Qual é a área da sua vida que você precisa se posicionar? Aonde que você precisa tomar um posicionamento? Aonde que você precisa abrir mão do que você esteja vivendo? Você sabe que não é aquilo que Deus espera, mas você precisa de um posicionamento. Esse é o teu momento. Essa é a tua chance. Nos encha, Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o teu lar eu sei. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá. Na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Diga é o poder que se entregou. Ele vem. Coloca a mão no seu coração. Pai, Deus eterno, alcança, Senhor Deus Pai, esse coração, Senhor Deus Pai, que nessa noite ouviu essa palavra. Traga os teus filhos que precisam se posicionar, Senhor. Que nós, todos nós, possamos nesse tempo tomar uma decisão, possamos nos posicionar. Venhamos, Senhor Deus Pai, decidir. Venhamos, ó Senhor Deus Pai, verdadeiramente assumir com convicção o nosso posicionamento diante do Senhor, diante daquilo que a Tua palavra nos chama, Senhor Pai. Deus, levanta homens, levanta mulheres, ó Senhor Deus Pai, jovens, ó Senhor, líderes, ó Deus Pai, de célula, Senhor, que cumpre, ó Deus Pai, o ganhar, Senhor Deus Pai, o consolidar, o enviar, Senhor Deus Pai, e Senhor Deus Pai, o treinar e o enviar, Deus Pai, que verdadeiramente, Senhor Deus Pai, nós possamos ser, ó Deus Pai, instrumentos em Tuas mãos, para um despertamento, para um avivamento. Chega, Senhor Deus Pai, de ficarmos, ó Pai, trancados dentro de quatro paredes, falando bonito, Senhor Deus Pai, sendo bonitinhos, ó Senhor Pai, tendo tudo bonitinho, mas não fazendo nada. Esse é um tempo de posicionamento, esse é um tempo de aceitar, ó Deus Pai, o Teu chamado em nossas vidas, ó Deus Pai. Enche, Senhor Deus Pai, o nosso coração do Teu Espírito, queima, Senhor, dentro de nós, nos dê, Senhor Pai, acenda em nós uma chama que não se apaga, Senhor Pai, fogo consumidor em nossas vidas. Vem com Teu Espírito, Senhor, venha com a Tua justiça, venha com a Tua glória, Senhor Deus Pai, e desperta aqueles que dormem, Senhor Pai. Sacode a Tua igreja, Senhor Deus Pai. Nesse tempo nós precisamos ir além, nós precisamos, Senhor, nos posicionar, porque vidas, cidades, nações precisam ser tocadas.
com o teu poder, com o teu evangelho. Usa-nos, ó Senhor. Usa cada um daqueles que me ouvem. Reveste com teu espírito, Senhor. Usa a boca, usa os dons, usa a casa, usa os bens, usa tudo que elas têm, Senhor, para o cumprimento da tua palavra, da tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, nós te queremos, nós te buscamos, ó Senhor. Tu és bendito, tu és bem-vindo, tu és desejado em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Vem, Senhor Deus Pai, enche-nos, enche-nos, enche-nos. Tu és, Senhor, o nosso Deus, bendito tu és, te receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, então vem. Tu és, Senhor, o nosso Deus, bendito tu és, te receber todo louvor. Vamos clamar, então vem, Ele virá buscar e orar, e quem estiver pronto correrá na sua glória com Ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o cordeiro que se entregou. Ele vem. Glória a Deus. Levanta suas mãos aos céus. Obrigado, Senhor, pelo teu Espírito. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pela tua graça. Que a doce consolação de um Deus eterno venha sobre a tua vida. Te revista, te cubra e te prepare para tudo aquilo que Ele está fazendo e vai fazer através de você e por você, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Um excelente sábado, finalzinho de sábado, e amanhã ceia do Senhor, primeiro dia da semana, domingo. Você não pode perder às 10 horas. Eu te espero, eu te aguardo. Reúna toda a tua família e vamos partir o pão, vamos juntos celebrar a comunhão, a unidade da igreja, em nome de Jesus. Deus te abençoe, um bom descanso e até logo mais, em nome de Jesus. Até mais.